Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é mais um episódio do Haja Saúde, o podcast de literacia de saúde da ULS do Médio Tejo. Hoje vamos falar sobre as doenças osteomusculares, um grupo de condições que afetam músculos, ossos, articulações e tendões. Um tema que, de uma forma ou de outra, já tocou quase toda a gente. Estou a falar de dores nas costas e sim, daquele seu joelho que às vezes o faz mancar, ou daquela anca que parece mais presa de manhã. Hoje temos connosco Jorge Garcia, médico reumatologista, diretor do Serviço de Reumatologia da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que nos vai ajudar a compreender melhor estas doenças e como podemos preveni-las. Muito bem-vindo, doutor. Garcia, sou diretor de Serviço de Reumatologia. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que foi endereçado para falar das doenças reumáticas. Muito obrigada, doutor. É um prazer tê-lo aqui. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, antes de qualquer coisa, vamos dizer o que são e o que caracteriza, no geral, genericamente, as doenças osteomusculares. E as mais comuns. Hoje vamos falar sobre a artrite reumatoide, depois espero que venham várias vezes ao podcast. Vamos falar especificamente sobre várias doenças, mas genericamente o que é que distingue as doenças osteomusculares? Está no nome, não é? Osteomuscular. Se calhar falaríamos aqui, em vez de osteomusculares, explico porquê, em doenças autoimunes. Em doenças autoimunes, porque a própria artrite reumatoide pode afetar, não afeta apenas as articulações, não afeta apenas o aparelho locomotor, pode afetar outros órgãos, nomeadamente o pulmão, pode afetar o olho, pode afetar as mucosas, nos sintomas mais frequentes na artrite reumatoide, sintomas extra-articulares, as chamadas xerostomia, portanto a boca seca também, sobretudo em doentes com doença mais evoluída, não é? Portanto, vamos falar de doenças autoimunes. O que é que são doenças autoimunes? São autoimune quer dizer que o seu sistema imunitário está a atacar o próprio indivíduo. Não se sabe porquê, porque é que isso acontece. Pensa-se que há vários fatores de risco que podem estar implicados. Fala-se, por exemplo, do tabaco, dos fatores genéticos também, infecções também pode acontecer. Portanto, parece haver uma etiologia multifatorial, multivariada, que faz com que altere o nosso sistema imunitário e ele, em vez de atacar, exercer a sua função normal, que é atacar um agente externo, ataca o próprio corpo. O próprio corpo vai ver ou vai identificar os antigénios, as partículas do próprio corpo, como sendo estranhas. Pronto. E falamos então de doenças autoimunes. O imunitário atacar o próprio indivíduo. Podem ser articulações ou podem ser outros órgãos. Sim. Nós, aliás, vamos ter um episódio do podcast só sobre doenças autoimunes, que são variadas, não é? Nessa família, digamos assim, há doenças muito diversas. Quando as pessoas dizem, por exemplo, o meu joelho está muito gasto, a minha anca já não é o que era. Aqui, no caso das doenças osteomusculares, estão a referir-se a quê? Porque muitas vezes as pessoas associam ao desgaste. Está correto, não está? Quando falam, por exemplo, de dor na anca ou dor no joelho, essa dor pode ter inúmeras causas. Pode ser causada por várias doenças,
porque pode ser artrite reumatoide, como estávamos a falar agora, causar inflamação, mas também pode ser artrose, pode ser uma crise de gota, pode ser outra das patologias que abordamos na nossa consulta, pode ser uma inflamação no contexto de uma tendinite, o tendão não ser a própria articulação, mas os ligamentos ou os tendões que estão à volta da própria articulação que podem também estar inflamados. Portanto, quando o doente fala do suposto desgaste, pode não ser desgaste. E então, aí o papel do médico na realização de uma história clínica bem cuidada, saber fatores de risco, saber a profissão do doente é muito importante também, porque se for uma pessoa que diz dói-me no joelho e se por exemplo teve a tratar da aorta, não é? A partida pode ser uma crise de osteoartrose, crise entre aspas, naturalmente. Não é? Se for alguém que, por exemplo, que tenha alguém na família com artrite reumatoide, não é obrigatório que seja assim, atenção, mas temos que pensar também na possibilidade, não é, de haver também um componente hereditário genético. Portanto, o que eu queria salientar, mais uma vez, é que as doenças reumáticas, eu preferia utilizar este termo, não se limitam nós não temos reumatismo, não existe reumatismo, ok? O que temos são doenças reumáticas, que são doenças sistémicas. Portanto, elas podem ter um foco, mas é o próprio sistema num todo que está afetado, é isso? A artrose será aquela doença articular paradigmática que está cingida ali à articulação. Mas vir a artrite reumatoide, como o reumatismo reumático, é altamente limitador e altamente limitante da situação. Antes de qualquer coisa, quais são as queixas mais comuns que justificam uma consulta e como é que se pode identificar os primeiros sinais de alerta neste grupo de doenças? Falámos há bocadinho da dor articular, da dor de ritmo inflamatório, depois temos a rigidez matinal. A rigidez matinal, os doentes referem muitas vezes uma sensação de mãos grossas presas durante a manhã e que tem uma duração, ao contrário da artrose, superior a 1 hora, sem tratamento. Essa rigidez matinal é sentida a nível dos dedos das mãos, também a nível dos pés, mas também de outras articulações. O cansaço também pode estar presente, sobretudo se a doença for muito incapacitante, se for uma doença que esteja muito agressiva, digamos assim. A galopar, não é? A sua progressão. Sim. E pronto, esses são os sintomas articulares. Depois há os sintomas extra-articulares. Eu já falei da fadiga, falei da xerostomia, xeroftalmia também. Portanto, nos olhos. Dos olhos e da boca. E dos olhos, os olhos o que é? Os olhos têm a sensação do olho seco. Pois, segura na boca, segura nos olhos. Uhum. A nível pulmonar também pode acontecer, sobretudo em doentes com doença mais evoluída, com muitos anos de evolução, pode acontecer fibrose pulmonar e é daí, muitas vezes, há o cansaço e pode também haver tosse seca também frequente. Uhum. Também são alguns sintomas assim que nos chamam mais a atenção para isso. E depois há outros sintomas, mas isso são sinais, são nódulos. Portanto, agora, que são mais características de uma doença muito avançada, muito avançada, que felizmente hoje em dia apanha-se cada vez mais cedo. A doença é diagnosticada cada vez mais cedo e então não temos alguns destes sinais que apareciam antigamente e que foram descritos nos livros. A especialidade de reumatologia foi criada em 1976 e até há poucos anos as pessoas associavam a reumatologia ao reumática, às dores articulares. Portanto, é muito mais que isso e hoje em dia há pessoas que, por exemplo, que sabem que a artrite reumatoide, que afeta não apenas as articulações, mas pode afetar outros órgãos. Porque, por exemplo, sentir os olhos secos, a pessoa pode pensar, não, vou ao oftalmologista. Aí a importância também da referenciação hospitalar, da referenciação à consulta,
e da multidisciplinaridade, da importância das várias especialidades também na avaliação. Exatamente o exemplo que falou, por exemplo, do oftalmologista, acontece por vezes o doente recorrer à oftalmologia por queixas oculares, né, de ser identificado o olho seco, e depois o doente ser encaminhado para a reumatologia para fazer o estudo para excluir essas e outras doenças reumáticas que podem estar implicadas também nesse sintoma. Como é que se faz o diagnóstico? Que exames é que são necessários? Eu posso lhe dizer como é que funciona aqui no nosso serviço. Habitualmente o doente primeiro vai ao médico de família e é avaliado inicialmente em relação às suas queixas, porque há muita patologia reumática que pode ser acompanhada no médico de família, não precisa de ir ao reumatologista para aí. Depois, se o médico de família achar pertinente, ele irá pedir exames complementares. O próprio médico de família, não é? O doente é então referenciado. Foi enviado para os vários centros de saúde, já há vários anos, um protocolo de referenciação onde são descritos os exames complementares que nós necessitamos para poder mais rapidamente chegar ao diagnóstico. Que é ótimo, porque o utente chega já com... já não há aquela... O que era um peso muito grande para o sistema. Primeiro uma consulta, depois as análises. Porque um ganho de tempo vamos ter vantagem para a frente, para o futuro, não é? Então os exames que são pedidos são análises ao sangue, algumas análises mais específicas também, nomeadamente fator reumatoide, anti-CCP, podem ser pedidas pelo Serviço Nacional de Saúde, são comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde, radiografias das articulações afetadas, e basicamente são esses. Depois, quando o doente é avaliado pelo nosso serviço aqui de reumatologia, quando é necessário, normalmente faz uma ecografia articular, que é uma ecografia que é um bocadinho diferente das ecografias feitas pelos radiologistas. É avaliado a inflamação com o recurso ao Doppler e vai-se ver a presença de sinovite na ecografia. O que é sinovite? Sinovite é a inflamação de uma membrana da articulação, que vai-se permitir saber se aquela articulação inflamada, se está inflamada por ser artrite ou por outra causa qualquer. E por vezes pode ser necessário retirar líquido da articulação para enviar para a análise. Também temos essa mais-valia. Portanto, temos o nosso aparelho no nosso serviço, não é? E esses basicamente são exames complementares mais importantes e aqueles que são pedidos. Vamos falar da artrose do joelho e da anca, que é muito frequente. A artrose é um desgaste da cartilagem, é isso, doutor? Pode-se dizer assim ou não? A artrose não é apenas desgaste, porque também existe inflamação. Hoje em dia sabe-se que há fenómenos inflamatórios que acontecem na artrose. E essa inflamação vai desgastando a cartilagem. Por exemplo, na artrite reumatoide, pode acontecer artrose, mas secundária à artrite. A inflamação leva à artrose da articulação. É uma consequência, sim. Como é que evolui o quadro sem tratamento? Quais são os sintomas e, se não for tratado, o que é que acontece? Se não for tratado, a artrite reumatoide pode levar à deformação da articulação. O que acontece é que sem tratamento ocorrem as deformações. É isso que nós queremos evitar. Para além de melhorar a qualidade de vida também e melhorar o prognóstico da própria patologia, no caso do doente. Comparando com a artrose, as articulações afetadas são diferentes. Normalmente são diferentes. Posso lhe dizer que a localização mais frequente da artrose do corpo humano é o chamado hálux, e mesmo a nível das mãos, a afetação das articulações distais das mãos. A artrite reumatoide nunca afeta as articulações distais, portanto um padrão um bocadinho diferente aí na avaliação. E quando é que se vai até à prótese, que é assim um grande susto das pessoas, não é? Ou não? A prótese digamos que é o tratamento de última linha, quando já não há mais nada a fazer em termos médicos para salvar a articulação. É frequente, doutor? Em proporção, para termos ideia também da literacia que existe relativamente, porque depende disso, apanhar mais cedo, haver um diagnóstico mais precoce. Posso lhe dizer em relação à minha consulta, aos meus doentes, não é muito frequente que no caso do diagnóstico ser feito precocemente,
que seja necessária a implantação de uma prótese. Agora, o que acontece é que muitas vezes estes doentes precisam de ser operados, precisam de levar próteses, como a senhora falou, resultantes de outra situação, de artrose, porque o doente com artrite também pode ter artrose. Uhum. Quando se coloca uma prótese, qual é a recuperação típica? Quanto tempo até voltar a andar ou mexer normalmente? Posso dizer por aquilo que vejo, porque naturalmente não é a reumatologia que opera os doentes, é a ortopedia. Neste momento, pela minha experiência, verifico com um agrado que o doente, por causa da prótese do joelho, ao fim de um mês, e a prótese da anca, está a fazer a vida quase normal, digamos assim. Naturalmente, que por vezes há complicações e há doentes que têm uma evolução um bocadinho mais lenta, consoante a situação. Passando para o ombro, muita gente se queixa de dor quando tenta levantar o braço, não é? Ou pegar em algo acima da cabeça. O que é que está por trás dessa dor? A dor no ombro, a causa mais frequente é patologia periarticular. Normalmente não é devido a problemas na articulação, mas a problemas nos tendões. As tendinites do ombro são muito frequentes. Até nós estamos num meio rural, há muitas pessoas que trabalham no campo, sim. São trabalhos que são fisicamente exigentes e portanto é muito frequente isso acontecer. Também os lares, neste momento, estava-me aqui a lembrar desse tipo de situação, porque verifico que eu apanho muitas pessoas que na minha consulta que trabalham em lares de terceira idade, hoje em dia tem aumentado. Ou as próprias pessoas que cuidam de familiares, não é? Porque é de facto muito exigente fisicamente. Muito exigente do ponto de vista físico e muitas vezes queixam-se de dor nos ombros. A dor articular do ombro pode aparecer na artrite reumatoide e noutras doenças do género condrocalcinose, que é uma doença Uma calcificação. que podem afetar, mas é bastante mais rara o atingimento do ombro na parte articular do que por patologia periarticular. Vamos ajudar as pessoas e, por exemplo, em quem cuida, seja um cuidador profissional, seja um cuidador de alguém da família, que gestos é que pode evitar? Não sei se podemos dizer assim, doutor, mas quem enfrenta este desafio, vou ter que pegar na minha mãe ou no meu pai, que é pesado, para o levar à casa de banho ou para o erguer da cama. O que é que as pessoas devem evitar? Há algum conselho que se possa dar assim? Se puder ter ajuda de terceiros é o ideal. Agora, o que pode ser feito é tentar fazer movimentos lentos e menos súbitos, digamos assim, que possam levar a uma ruptura do tendão. No entanto, é uma situação que é difícil, porque muitas vezes as pessoas mais idosas têm maior peso, por estarem mais sedentárias, portanto não tem assim uma fórmula mágica. Claro. Mas, por exemplo, enfim, as pessoas podem ver na internet, pode-se procurar, até pode-se fazer com um lençol, em vez de puxar a própria pessoa, pôr debaixo dos braços e ter uma ajuda. Ou seja, pensar naquilo que pode ser um acessório para... Claro. Também há utensílios também que podem ajudar nesse sentido, não é apenas só levantar o doente, é também nas tarefas domésticas também, naturalmente que sim. Não é? Agora, não é fácil, não é uma situação que seja fácil, porque sabemos que são situações exigentes do ponto de vista físico. E no trabalho? Quem trabalha, por exemplo, muitas horas sentado? Quem trabalha muitas horas sentado normalmente queixa-se mais, se calhar, das costas. Do que vamos passar a seguir, que é a dor crónica lombar, certo? O que é que pode fazer? Antes, vamos fazer ao contrário, para inovar um bocadinho. Antes de mais, quais são as posições que se devem evitar? O que é que se deve fazer? Levantar de X em X tempo? Há logo, à partida, uma coisa que não é, que faz mal, digamos assim, mas que muitas pessoas fazem, que é cruzar a perna, estar sentado com a perna cruzada. Vai naturalmente resultar na dor lombar. Depois, ter uma cadeira, um sofá que seja confortável, tentar estar numa posição mais vertical possível, também são situações importantes. E depois eu faço, por exemplo, eu passo muitas horas a dar consulta e vou tentando fazer pausas e tentar mudar de posição também. É importante que isso fosse feito. Depois,
Esse é a nível do trabalho. Claro que as repercussões a nível do trabalho vão ser menores se for alguém que pratique regularmente exercício físico, vá à piscina, por exemplo, que promova que não tenha excesso de peso também. Portanto, são alguns conselhos que eu daria para melhorar a dor lombar. Não é? É importante essa questão do peso, porque muitas pessoas pensam, bem, quase como se a perda do peso resolvesse quase tudo, não é? Ou eu engordei muito e por isso é que me doem os joelhos, é por isso que me doem as costas. Então, a obesidade é um problema de saúde pública. A nível daqui da reumatologia, da parte reumatológica, tem bastante implicações, nomeadamente nas doenças articulares inflamatórias, doenças sistémicas também, porque sabe-se hoje em dia sabe-se que a principal causa de mortalidade nas pessoas, por exemplo, com artrite reumatoide são as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, são os AVCs. Portanto, sabemos que a obesidade é um fator de risco para essas situações. A obesidade só por si pode contribuir com uma pequena percentagem também nas dores, e estamos a falar neste momento de dores nas costas, dor lombar, qualquer, mas no entanto sabemos que há muitas pessoas que não são obesas e que sofrem das costas, mas sabemos que se emagrecerem, e é isso que eu também estimulo as pessoas, às vezes referencio os doentes para a consulta de nutrição também, para ajudarem a emagrecer no sentido de melhorar os resultados o ponto de partida é mais fácil, não é? Sim. Quando, por exemplo, estarmos direitos, obviamente que temos uma postura correta, ter as costas bem direitas é muito bom. Quem pratica o balé, por exemplo, quase para a vida fica esta a ideia, o corpo, ele próprio absorve aquela posição, mas há sempre uma dorzinha no fundo das costas quando se tem as costas sempre direitas. Ou seja, não é confortável estar com o esqueleto como deve ser, ou não? Ou é um mito? Devemos ter, mas aí entra também a cadeira. Por exemplo, posso dizer que em minha casa, não sei se tem grande importância ou não, mas pronto, é uma curiosidade. Sim. Eu trabalho, a minha secretária tem uma cadeira reclinável, portanto vou mudando de postura, vou mudando de posição ao longo do tempo, né, ao longo do dia, o que vai permitir que determinados músculos se relaxem enquanto se contraem outros músculos. Mas eu destacaria, na questão da dor lombar, destacaria a importância do exercício físico, que se formos a ver, por exemplo, há outros povos que têm mais cultura na parte física. Por exemplo, basta ver nossos irmãos, digamos, do Brasil, não é? Têm muito esse hábito de ir para o ginásio, de dançar, portanto, nós não somos tanto assim. Não é? A dieta tem um impacto, com certeza, já falámos sobre a questão da dietética, a importância da dietética. Agora, vamos falar concretamente sobre o leite. Por exemplo, nos Estados Unidos houve grandes campanhas, isto nos anos 70, 80, grandes campanhas, beba leite, e de repente voltou tudo ao contrário, é dizer, não beba leite. A questão por não ser, enfim, sabemos que há modas também nestas coisas, não é? Agora, beber leite é importante até quando? E a aquisição de cálcio, até que ponto é que é decisiva para a saúde dos ossos e das articulações? Eu diria que beber leite é importante em qualquer idade. Leite ou derivados. Eu pessoalmente não gosto de leite, mas como bastante de iogurtes e queijo. Neste momento, como sabemos, há leites enriquecidos com cálcio para suprir as carências que acontecem, sobretudo a partir da menopausa também, no combate à osteoporose. E depois, para as pessoas que têm intolerância à lactose, temos também leite sem lactose, portanto, é possível ultrapassar também algumas dificuldades. Mas eu diria leite a vida toda. Leite a vida toda, ou pelo menos produtos lácteos a vida toda. Suplementos. Os suplementos, não tenho nada contra os suplementos. Mas vão ao cerne da questão, ou seja, que se eu tomar um suplemento de cálcio, vai de facto penetrar no meu organismo e ter uma ação, ou é superficial? Não, os doentes que, por exemplo, estão a fazer corticoides, a todos eles eu prescrevo um comprimido de cálcio e vitamina D para prevenção da osteoporose induzida pelos corticoides. Nas pessoas com osteoporose, o tratamento há medicamento para a osteoporose, mas deve ser também complementado com o cálcio e vitamina D.
Portanto, os suplementos, estamos a falar apenas do cálcio e da vitamina D, os suplementos são importantes. Ora, esses aí nós sabemos que realmente são vantajosos. O que eu estava a falar em relação aos suplementos, há outros. Quer indicar, doutor? Cálcio, vitamina D, há complexos vitamínicos, complexo B, multivitaminos, eu penso que sim. Agora, por vezes, e infelizmente, no mercado surgem alguns suplementos de qualidade Duvidosa. Muitas vezes são dispendiosos e as pessoas vão um bocadinho atrás, são aqueles que são muitas vezes publicitados na televisão e pronto, esses não. Acho que a mensagem que eu queria passar aos seus suplementos é assim: não compre nada sem o seu médico aconselhar. Ele saberá quais são os suplementos que o senhor vai precisar, se precisa de algum ou não, e quais são aqueles mais indicados para si. Vamos aqui desfazer alguns mitos. Vamos fazer um jogo rápido. Eu digo a frase e o doutor diz: é um mito ou é verdade? E se quiser, explica em poucas palavras. Então, vamos começar? A dor é inevitável com a idade. Penso que isso é um mito. Penso que não é verdade. Quer dizer, há várias pessoas que, com 90 anos, por exemplo, que estão bem, não têm dores e têm uma vida normal. Depende naturalmente de cada caso, de cada doente. O exercício piora a artrose. É falso. O exercício dirigido e de acordo com a condição do doente melhora a artrose, porque no caso, por exemplo, uma pessoa que tenha artrose do joelho, promovendo o combate à obesidade com perda de peso, também vai melhorar das dores. Não se pode fazer nada para a calcificação no ombro, ela vai passar com o tempo. A calcificação no ombro depende também do tamanho da calcificação. Normalmente não se faz nada, mas se for uma calcificação que já tenha uma dimensão já significativa, pode ser preciso ser retirada. Nesse caso, irão ser referenciado por uma consulta de ortopedia. Estou ansiosa para saber a resposta. Estalar os dedos causa artrose? Eu estou sempre a estalar os dedos. Não sei se vai causar então está aí a resposta ou não? Não sei se vai causar artrose ou não, vamos ver daqui a uns anos. Oh, doutor, então, assim não sabemos, continuamos a estalar os dedos. Podem estalar os dedos e bater palmas. A dor lombar melhora-se sempre com descanso. Depende da dor lombar. Se for uma dor lombar de características inflamatórias, por exemplo, uma doença que se chama espondilite anquilosante, agrava com o repouso. Se for, por exemplo, uma dor lombar, por exemplo, de artrose da coluna, normalmente melhora com o repouso. Uhum. O frio agrava sempre as dores nas articulações? Nem sempre, por exemplo, uma das perguntas que me colocam é muitas vezes se devo pôr frio ou quente na articulação. Se for artrite, isto naturalmente simplificando, claro que isto não é preto ou branco, mas vamos pôr as coisas destes termos. Se for artrite, habitualmente é o frio, melhora a inflamação. Se for artrose, o calor costuma melhorar. Vamos traduzir, se me doer mais quando me mexo mais... Se doer mais quando me mexo mais, portanto, neste caso, artrose, por calor. Por calor, portanto, mexo-me mais, quente. Mexo-me menos, em repouso, frio. Uma coisa que ninguém me ensinou, mas que também aprendi com a minha prática, às vezes os doentes perguntam, eu digo: olha, como é que está a articulação? Está quente ou está fria? Isto aqui está quente, então meta frio. É o contrário, ótimo. As próteses duram para sempre? Não duram para sempre. Não duram para sempre. Segundo os ortopedistas, falam que tem uma duração de 10 anos, mas isso é muito variável. Depende também do cuidado, como isto é como um telemóvel, como o carro. Se tivermos mais cuidado com o joelho que tem a prótese, ela dura mais tempo. Se andarmos aos saltos e a correr e a fazer coisas que não devemos, se calhar ela vai durar menos tempo. Era uma pergunta com uma armadilha. Porquê? Porque os doentes nunca se separam de si. Ao fim de uns anos regressa-se ao reumatologista, certo? Com que periodicidade é que se deve ter uma consulta? Já disse, obviamente, vai-se ao médico de família, mas quem tem um primeiro problema nesta área deve depois ter uma consulta regular, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos. Depende da patologia, naturalmente depois... Mas não podem pensar que fazem o tratamento e agora até ao fim da vida não vou ter mais nada. Há doenças crónicas, devem ser acompanhadas por um médico. Neste caso, o que nós acompanhamos aqui, as doenças reumáticas inflamatórias. Agora, há situações que podem ser tratadas e acompanhadas no centro de saúde e muitas vezes tem a ver um bocadinho com
com a questão da organização também da saúde, a disponibilidade também dos recursos humanos, também entra um bocadinho por aí, não é? Mas é bom essa ideia de que não se trata de uma vez e se diz adeus ao reumatologista porque como se fosse uma coisa mágica. Muitas vezes surgem complicações da própria doença que devem ser tratadas e complicações também da medicação. Portanto, deve ser um doente crônico reumatóide, deve ser acompanhado por um reumatologista. E a última pergunta, a maioria destas doenças é tratável ou não? E o controle da dor é possível ou não? Todas as doenças são tratáveis, o controle da dor é possível fazer. Agora, cura, as pessoas dizem, mas isto não tem cura. Pois a maior parte das nossas doenças não têm cura. Mas pronto, o que eu costumo dizer é que é assim, se eu também não tomo um comprimido para a tensão e o outro para a diabetes, são doenças crónicas que também não têm cura. Portanto, é mais um. Felizmente, e gostava de passar aqui esta mensagem, que às vezes esquecemos disso, que é assim, felizmente nós estamos num país que tem recursos humanos, temos hospitais, temos acesso a medicamentos, e há muitos países em que isso não acontece. Acho que devemos aproveitar essas benesses, devemos aproveitar também essas vantagens, não é? Mesmo que tenhamos doença para toda a vida, mesmo que tenhamos de fazer medicação para ela, acho que é aceitar e pensar assim, bem, se eu tivesse, sim, aí não teria apoio, não teria médicos, não teria medicamentos. Portanto, existe, tem solução, tem acompanhamento e na ULS de Médio Tejo vão estar em boas mãos. Foi a conversa com Jorge Garcia, médico reumatologista, diretor do Serviço de Reumatologia da ULS do Médio Tejo. Muito obrigada, doutor. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais informações sobre saúde, conselhos práticos. Fiquem bem. Até lá. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais, Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024 a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.